Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe mais uma vez com crescimento no aprendizado da verdade do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, rogamos Tua bênção sobre nossas vidas. Agora que vamos estudar a Tua palavra mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, como Ele tem feito constantemente, Senhor, fazendo-nos lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Pedimos Tua graça também para a obediência, pois sabemos que somos fracos e somos rebeldes tantas vezes, renegando a palavra do Senhor e não querendo viver de acordo com o que o Senhor prescreve. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Deus, ter os nossos corações quebrantados e dispostos à obediência à palavra do Senhor. Rogamos isto no nome de Jesus, o seu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós temos estudado sobre o senhorio de Cristo, as implicações práticas do senhorio de Cristo para a vida toda. E nós vamos começar com a leitura de um trecho da palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, verso 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor seja glorificado e nós sejamos abençoados pelo estudo da sua palavra. Nós temos estudado desde a semana passada as implicações do senhorio de Cristo em tudo o que nós fazemos. Isso significa, como vimos, que não há distinção na vida cristã entre secular e sagrado. Na vida cristã, tudo é sagrado. Enquanto a maioria das sociedades e dos líderes querem que a vida seja vivida de modo secular, ou seja, afastado daquilo que Deus ordenou, que Deus orientou, as Escrituras nos chamam a viver a vida toda para Deus, cada aspecto da vida vivida para Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 10, 31, por exemplo. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Colossenses 3, versos 23 e 24, Paulo também diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Então nós precisamos compreender que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Cristo. Servimos a Cristo como Senhor. E antes de aplicarmos o senhorio de Cristo a cada área específica, vamos fazer isso a algumas áreas específicas da vida, nós devemos entender algumas verdades a respeito do senhorio de Cristo na vida e na história. Nós poderíamos ir direto ao ponto, procurando aplicar o senhorio de Cristo em cada aspecto de nossas vidas, mas compreender quais são as bases para o viver cristão e quais são os recursos que nós temos para viver de acordo com a vontade de Deus é importante para a compreensão deste tema, o senhorio de Cristo para a nossa vida. Nós fomos desafiados, quando conhecemos o Evangelho, quando conhecemos a Cristo, a uma vida radical diante deste mundo. Uma vida completamente diferente do que as pessoas, do que a maioria das sociedades, das pessoas no mundo desejam viver. Nós passamos por uma transformação que o autor aqui chama de uma transformação radical. Como ele mesmo afirma, a transformação de vida inclui a transformação de como pensamos o desafio da mudança radical em si mesmo. Por isso, para viver corretamente a vontade de Deus, nós precisamos conhecê-la profundamente. Também conhecer as bases
deste viver, o fundamento da vida cristã e o fundamento da operação de Deus no mundo e em nossas vidas, para que nós possamos viver de modo agradável a nosso Deus. Para isso nós precisamos pensar sobre a visão bíblica do viver cristão. E às vezes chamamos isso de cosmovisão cristã. Isso significa que nós precisamos entender o mundo, nossa relação com esse mundo e a relação deste mundo e de nós mesmos com Deus, o seu Criador. Nós precisamos entender 3 coisas básicas. Em primeiro lugar, nós vivemos em um mundo criado por Deus. Isso significa que Deus é o dono de tudo. A segunda coisa que nós precisamos entender: nós fazemos parte de uma história que é regida e governada por Deus. Isto é, Deus está no controle de cada situação que ocorre no mundo e na história. E por último, nós precisamos compreender que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Precisamos prestar contas ao dono do mundo, prestar contas a Deus. Esta visão está em profundo desacordo com o pensamento atual, com o pensamento do mundo. O homem atual, o homem moderno, ele quer se libertar completamente de tudo aquilo que é vinculado ou ligado a Deus e à existência de um Deus e viver o seu modo, a sua vida, aliás, de modo secular. É como se fosse querer viver no estilo minha vida, minhas regras, o que não é aceitável perante o Senhor. Nosso objetivo hoje é revisar alguns elementos básicos da visão cristã, da cosmovisão cristã, e considerar o senhorio de Cristo sobre a vida e na história da redenção especialmente. Olhemos então para este tema, procurando aplicá-lo para as nossas vidas constantemente. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o mundo, e não é difícil perceber isso, entender que o mundo está errado, que há algo de errado no mundo. E esta é uma mensagem central nas Escrituras, uma mensagem central na Palavra de Deus. Há algo de errado no mundo, o mundo está fora de ordem, isto por causa da queda, por causa do pecado. Mas também as Escrituras, a Bíblia, nos apresenta Cristo Jesus como a resposta para essa desordem, para este mal, para este erro do mundo. Cristo é a resposta fundamental para este problema do mundo. Então a Bíblia nos apresenta o problema, nos mostra a realidade do problema e nos mostra a resposta fundamental para a correção do problema. Cristo é a resposta fundamental. Somente Ele pode perdoar pecados. Nós pecamos contra o Senhor. Somente Ele pode perdoar pecados e realinhar a nossa relação com o nosso Deus, com o Criador. E somente Ele pode nos reconciliar com Deus, reconciliar o homem com Deus, a criação com o seu Criador. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 nos diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve dar, que se deve prestar em tempos oportunos. Só há um Deus e só há um mediador entre este Deus e os homens, não há outro. Atos nos dá a mesma ideia, no capítulo 4, versículo 12, quando o autor diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outra opção de salvação, não há outro caminho de salvação, outro meio de reconciliação, senão Cristo Jesus, o Filho de Deus. O próprio Jesus diz isso quando em João capítulo 14, verso 6, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo se coloca como o único caminho, a única interligação entre Deus e o homem. Não há outra opção, não há outro caminho. Nós precisamos então olhar para essa mensagem
no contexto. Essa mensagem, corretamente entendida, como apresentada pela Bíblia, é a mensagem que nós precisamos ter como central no Evangelho. Somente Cristo pode endireitar a relação do homem com Deus. Nós precisamos entender que essa mensagem, como foi pregada pelos apóstolos, como foi pregada no primeiro século, não pode ser modificada simplesmente porque a sociedade hoje a rejeita. No primeiro século a mensagem foi pregada independente da sua aceitabilidade. Hoje, infelizmente, ela tem se tornado palatável, ela tem sido adaptada para atrair ou para fazer o gosto da sociedade atual. Mas nós precisamos retomar aos princípios básicos dessa mensagem para que nós não comprometamos o Evangelho e não desprezemos o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Nós vamos olhar ou focar especialmente na história da redenção. E olhando para a história da redenção, nós vamos conseguir compreender melhor a cosmovisão cristã, ou a visão bíblica de mundo e da relação do homem com o mundo e com Deus, Criador do mundo. Quando olhamos para as Escrituras, nós logo descobrimos que a Bíblia não começa com um Redentor, nem sequer com a promessa de um Redentor. A primeira coisa que nós lemos nas Escrituras é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando de um Deus perfeito, um Deus justo e correto, que criou todas as coisas de acordo com o seu caráter. Por isso, quando ele finalizou cada etapa e no final da grande construção, ele pôde afirmar, cada vez ele afirmou: tudo é bom. E viu Deus que tudo era bom. E no final do último dia, e viu Deus que tudo era muito bom. Este ensino por si só já é um ensino radical do cristianismo. Em primeiro lugar, porque ele afirma que Deus, em seu caráter, tem uma relação com a sua criação. Em seu caráter santo, tem uma relação com a sua criação. Mas aqui estamos falando inicialmente de uma criação ainda não caída, uma criação feita conforme a vontade de Deus, em retidão e justiça. Uma criação ainda não amaldiçoada pelo pecado. Mas essa verdade afirma que existe um Deus, que este Deus é relacional e que ele criou o mundo, criou criaturas, seres com os quais ele se relaciona. A outra razão por que esse pensamento é radical é porque ele é um pensamento divergente da visão moderna das origens e da existência de Deus. Então, afirmar essas coisas já é ir contra a visão de mundo, a visão do mundo atual, dos homens de hoje, a respeito das origens do mundo e a respeito da existência de um ser que controla todas as coisas. O ensino das Escrituras sobre Deus implica em algumas coisas essenciais. Em primeiro lugar, implica em que creiamos e honremos a Deus como Criador. Nós precisamos crer e honrar a Deus como Criador. E esta afirmação básica de Gênesis 1:1 está carregada de significado quanto a essa primeira aplicação. Existe um Deus que criou todas as coisas, e porque ele criou todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas e Senhor sobre nós, sobre nossas vidas. Por isso nós precisamos crer nele e honrá-lo, obedecendo a sua vontade. Foi isso que ele exigiu de Adão e Eva. Segunda implicação dessa afirmação da existência de Deus como Criador: nós devemos crer nele e honrá-lo como um Deus trino, porque ele é apresentado desde o início como um Deus plural, como um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras do Antigo Testamento já apresentam Deus deste modo, já falam de Deus deste modo, ainda que se torne mais evidente, mais claro no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já conhecemos a Deus como um Deus plural, um Deus triuno. Isso não significa que nós somos politeístas ou pluriteístas, não são deuses, mas são três pessoas de um único Deus. Esta é uma verdade essencial da nossa fé.
A terceira implicação essencial ou prática desta verdade de Gênesis 1 é que o senhorio de Cristo foi estabelecido por Deus e esse senhorio se destaca sobre a criação e a história da criação. Nós só podemos crer em Deus e ter uma relação correta com Deus através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente após a queda. Como parte central da criação, Deus criou o homem. Se a Bíblia começa afirmando que no princípio Deus criou os céus e a terra, ele segue dizendo que Deus criou também no princípio um homem segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher, e Deus criou este homem e esta mulher, a imagem e a semelhança dele. Isto é, Deus comunicou características da sua própria natureza com este homem que ele criou. No final das contas, as implicações são morais. Deus criou um homem capaz de amar, capaz de pensar, de desenvolver, de criar, assim como Deus tem essas características. Portanto, o homem, sendo um ser moral, deve responder moralmente perante o Deus Criador. Nós somos responsáveis perante Deus como criatura, especialmente porque Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Deus nos criou para desfrutar de uma relação pessoal com Ele, para receber o seu amor e retribuí-lo em obediência à sua palavra, à sua vontade. E desde o início ele estabeleceu a sua vontade, dando uma ordem básica para o homem e a mulher no jardim. De todos os frutos do jardim comerão, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o princípio, Deus já apresenta o homem como um ser responsável. No entanto, Adão desobedeceu a Deus e colocou toda a raça humana em rebelião contra Deus, sendo ele o representante geral da raça, o representante federal da raça. Mas Deus, após a queda, promete um redentor. Gênesis 1,15, Deus diz à mulher e à serpente, quando ele dá a sentença para a serpente, para a mulher, ele embute na sentença uma promessa de redentor para a humanidade. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui mostra uma relação de inimizade entre a semente da desobediência e a semente da obediência, a semente do mal e a semente do bem, né? E quando Deus promete que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, a promessa aqui aponta já para Cristo. É a primeira vez que o Evangelho é pregado, a primeira vez que Cristo é pregado claramente no Evangelho, nas Escrituras. Isso aqui é Evangelho, né? A gente tende a pensar que Evangelho é só no Novo Testamento, mas isso aqui é Evangelho, é o anúncio do Redentor para a humanidade. Deus anunciou, Deus prometeu e Deus cumpriu. Na plenitude do tempo, a promessa se cumpriu. Deus enviou o seu Filho como Redentor. Gálatas 4, versos 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Aqui, parando para confirmar que é uma referência a Gênesis 3. O seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 acontece na plenitude do tempo, quando Cristo Jesus nasce da Virgem Maria. O princípio da encarnação, quando Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarna e se torna um de nós, vindo habitar no mundo e cumprir o propósito divino de morrer, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna.
Ele veio e realizou a sua obra completa. Todo o seu sofrimento, todo aquele padecimento que ele passou desde o princípio, desde a infância, sendo perseguido, sendo decretada a sua morte pelo rei. Ele passa toda a sua vida sobre sofrimentos por nossa causa. E ele termina a sua vida na terra morrendo e sendo sepultado como um de nós. Mas ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, e depois de alguns dias ele subiu aos céus e foi novamente glorificado. E nós ainda vivemos, além dessa verdade de que ele morreu por nós, de que a promessa de Gênesis 3 foi cumprida, nós vivemos sob a realidade de uma esperança, ou aliás, sobre a esperança de uma realidade completamente nova, transformada. Nós temos a nossa vida transformada, mas ainda lidamos com os problemas do pecado em nosso coração, com o problema da maldição do pecado na criação, ainda sofremos as limitações que o pecado nos impôs, que a maldição do pecado nos impôs, mas vivemos olhando para frente. Aliás, vivemos olhando para cima, à espera do retorno do nosso Redentor, e que essa realidade transformada seja implantada definitivamente para nós. Nós esperamos o retorno de Cristo para recriar um novo céu e uma nova terra para nós, como ele prometeu. Em João 14, verso 3, está a promessa clara dele mesmo. Ele diz: "E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Então o próprio Cristo promete que ele vai voltar para que nós possamos estar com ele para sempre. Então a promessa de uma realidade transformada futura, em que ele vai nos colocar num estado eterno de glória e incorruptibilidade. Olhando esse panorama todo que nós acabamos de ver, de Deus criando, o homem caindo, Deus criando a criação toda e o homem como coroa dessa criação, o homem caindo, a promessa do Redentor, o cumprimento dessa promessa e a esperança do retorno, nós podemos resumir a visão bíblica em 5 pontos centrais. O primeiro deles é Deus. Deus é o ponto de partida. E nós cremos num Deus eterno e trino. O segundo é criação. Uma criação criada em retidão e justiça, criada por Deus em perfeição. O terceiro é queda. Adão, em sua rebeldia contra Deus, levou toda a humanidade consigo, numa rebelião generalizada contra Deus. O quarto, redenção. Cristo, o segundo Adão, veio pela primeira vez para realizar a nossa redenção, e ele cumpriu todo o propósito divino em nosso favor. E por último, consumação, ainda não acontecida, ainda não completada, mas esperamos, porque Cristo prometeu retornar segunda vez para restaurar a criação criada por Deus. O conteúdo da Bíblia, então, pode ser resumido nesses pontos. E nós poderíamos dizer que a mensagem de Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a mensagem de Apocalipse é: no final criou Deus um novo céu e uma nova terra. Então nós precisamos olhar para as Escrituras de ponta a ponta e ver essa ação divina, essa ação de Deus, e especialmente colocando Cristo como o agente, como o personagem principal desta ação divina, dessa ação dele no mundo. Então Gênesis, no princípio Deus criou todas as coisas. Apocalipse, no fim Deus recriou todas as coisas, ou Deus restaurou todas as coisas. Em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, no fim Deus criou um novo céu e uma nova terra para nós. E aqui então, no meio, fica a história. No meio desse princípio, e no meio, entre esse princípio e esse fim de Gênesis e Apocalipse, o começo em Gênesis e o fim em Apocalipse, tem o decorrer da história, o percurso da história. Toda a vida que aconteceu aqui
especialmente olhando para o pós-queda, né? Então a história da redenção acontece nesse meio aqui, nesse intervalo aqui. E agora nós vamos olhar então para o senhorio de Cristo na história da redenção. Em primeiro lugar, olhar para o senhorio de Cristo como Deus homem. Nós precisamos considerar a relação de Cristo com a criação como pessoa plena. E aí nós vamos focar em alguns pontos que vai nos ajudar a entender a natureza de Cristo e sua relação com a criação. Em primeiro lugar, desde toda a eternidade, Cristo é Deus. Cristo é sempre Deus. Então não há um momento que Deus começou a ser Deus, que Deus iniciou, ou que Cristo começou a ser Deus, que Cristo iniciou a sua caminhada, a sua jornada como Deus. Não. Cristo sempre foi Deus. Desde a eternidade, Ele é Deus. Mas quanto a ser homem, é desde a encarnação Ele é homem. Mas desde a encarnação, Ele é sempre homem. E nós precisamos então olhar para Cristo e a sua relação conosco especialmente, entendendo a pessoa de Cristo deste prisma, deste ponto de vista. Desde a encarnação, ela deve ser considerada a partir das duas verdades, das duas naturezas. Ele é Deus e Ele é homem. Uma só pessoa, duas naturezas. Por isso nós o chamamos de Cristo, o Deus homem, né? Ou o homem-Deus. Porque ele abarca essas duas coisas. Ele, como Deus, encarnou-se, não deixando de ser Deus, mas tornando-se homem, tornando-se um de nós. É o que está registrado no texto que nós lemos, na primeira parte do texto que nós lemos inicialmente, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a seguir. E nós vamos ler até o 11, como nós lemos 9 até o 11, né? Vamos ler do 5 até o 11 agora, para que vejamos como foi a encarnação e a glorificação de Cristo, e ali percebemos as duas naturezas claramente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto de Paulo, aqui em Filipenses, nos mostra a existência de Cristo antes da encarnação como Deus. Então, quando Paulo diz, e ele subsistindo em forma de Deus, não está querendo afirmar que ele veio a existir em algum momento como Deus, mas que ele tinha, sendo ele coexistente com Deus, coexistente com o Pai, existindo ao mesmo tempo com o Pai, ele não julgou com usurpação este fato. Ele não se considerou, ele não colocou acima de tudo este fato. Né? Ele colocou de lado a sua glória, o seu poderio, a sua grandeza, ele colocou isso de lado para assumir a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Então ele agora é Deus homem, assumindo a nossa humanidade. Então ele tornou-se um de nós, por não julgar com usurpação o fato dele ser Deus, tornou-se um de nós, assumindo forma de servo, tornou-se semelhança de homem. Mas aí depois deste processo de sofrimento, humilhação, encarnação, ele então é recolocado na sua posição original. O texto continua dizendo, pelo que também Deus, no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Deus o coloca de novo na sua posição de Senhor sobre todas as coisas. Agora, com uma distinção, que ele passa a ser o único da raça humana com uma distinção tão elevada. Né? Então, ele não ganha uma
superposição sobre Deus, ao ser colocado sobre Deus Pai, nem sobre o Espírito Santo, ao ser colocado nessa posição de glória após a sua humilhação, mas ele é colocado acima de todos os homens na sua humanidade, ele é colocado acima de todos os homens, uma superposição sobre toda a humanidade. Então ele é o único da raça que está nessa superposição. E ele fez isso com o propósito de aplicar para nós todas as bênçãos prometidas pelo Pai para a nossa restauração como criados por Ele para a sua glória. A sua ressurreição e a sua glorificação lhe dá autoridade sobre todas as coisas. Logo depois da ressurreição, por exemplo, o Senhor Jesus aparece para os seus discípulos e ele, aproximando-se deles, faz uma afirmação que é muito importante para essa verdade do senhorio de Cristo. Veja o que diz Mateus 28, no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui ele está afirmando que a sua ressurreição foi por causa dessa autoridade, mas ele está também afirmando que agora a sua autoridade ainda é mais percebida porque ele ressuscitou. Então a sua ressurreição confirma e reafirma a sua autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo como Deus, como dono. Mas ao mesmo tempo, ele governa sobre todas as coisas como homem, onde Adão falhou no domínio da natureza, quando Deus ordenou a Adão domine sobre todas as coisas e Adão falhou, aqui Cristo agora governa, domina sobre todas essas coisas. Então Cristo governa como Deus, olhando, nós não podemos fazer essa separação, entre Cristo Deus, Cristo homem, a gente tem que fazer a afirmação junto, Deus homem, ele é homem Deus, ele é uma pessoa com duas naturezas, mas nós podemos, só para efeito didático, entender aqui, ele governa como Deus sobre todas as coisas porque ele é dono, e ele governa como homem sobre todas as coisas porque ele cumpriu aquilo que Adão não cumpriu. Ele foi bem sucedido onde Adão falhou, por isso ele domina sobre todas as coisas. Nisso ele nos representa, e quando a Bíblia diz que nós governamos com Cristo, é porque ele, como nosso representante, governa sobre todas as coisas. Ou seja, um de nós é o dono disso tudo aqui. Um de nós é o governador disso tudo aqui. Cristo é um de nós. Cristo, ele encarnou, se tornou como um de nós. E ele governa sobre todas as coisas. Então essa é a primeira verdade que nós precisamos pensar sobre o senhorio de Cristo. Cristo como Deus homem tem implicações profundas sobre a nossa maneira de viver no mundo, a nossa maneira de compreender as coisas, de compreender nossa relação com o mundo e com a natureza. Segunda coisa, o senhorio de Cristo como representante da raça humana. Nós já mencionamos alguma coisa disso quando falamos dele como homem, mas aqui nós vamos fazer uma comparação entre Adão e Cristo, Adão, o primeiro Adão, e Cristo, o segundo Adão. A Bíblia nos mostra claramente que porque Cristo venceu, onde Adão falhou, ele se tornou governador, ele se tornou um soberano representante da raça humana em nosso lugar, fazendo, ou cumprindo, obedecendo aquela ordem que foi dada por Deus no jardim, de que Adão deveria dominar sobre todas as coisas criadas, e aqui ele faz isso como nosso representante. Veja Hebreus 2, versos 8 e 9, por exemplo, que diz sobre essa representatividade de Cristo, aliás, a nossa representatividade através de Cristo como nosso Senhor. Hebreus 2, de 8 a 9, diz assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas,
Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Ele provou a morte por todo o homem, ele foi glorificado e ele foi exaltado, e aí a raça humana é exaltada em Cristo, né? Então ele foi exaltado, ele foi colocado nessa posição de governo como representante da raça humana, especialmente a igreja, que é redimida por Deus, e ele fez isso por causa da sua obra. Isso é possível por causa da sua obra. Então, tendo sido ele feito menor do que os anjos, por causa do seu sofrimento, foi colocado em glória e honra para que ele pudesse governar onde nós falhamos, ou dominar onde nós falhamos em obedecer a Deus, onde Adão falhou em obedecer a Deus. Romanos 5,19 também nos diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mostrando aqui a comparação, o elo entre o primeiro Adão caído e o segundo Adão, Cristo, completamente bem-sucedido na sua obra, no seu trabalho. Adão falhou em dominar todas as coisas, Cristo recebeu o domínio sobre todas as coisas. Adão falhou em representar a humanidade, Cristo venceu como representante e fez e criou para Deus uma nova humanidade, que é o seu povo, a igreja. Cristo, a morte veio ao mundo através de Adão, do primeiro Adão. A vida veio ao mundo por meio de Cristo, o segundo Adão. Por causa das obras de Adão, a humanidade foi expulsa do jardim. Por causa da obra de Cristo, ele nos dá um novo céu e uma nova terra. Isso é o que Cristo faz, o senhorio de Cristo aplicado para as nossas vidas. O senhorio de Cristo é visto nas Escrituras em 2 estágios. O primeiro estágio pela ressurreição e ascensão, pela ressurreição e glorificação. Efésios 1, verso 20 a 23 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aqui nós vimos o primeiro estágio, em que pela ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, ele é colocado nas alturas e todas as coisas são colocadas sob os seus pés, são colocadas sob o seu domínio. E ele é feito cabeça de todas as coisas, e como cabeça de todas as coisas, Deus o dá à igreja, como cabeça da igreja também. O segundo estágio é visto pela vitória final, que nós só vamos presenciar de fato no último dia, quando Cristo voltar. 1 Coríntios 15, 25 a 27, Paulo fala sobre isso. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então a Bíblia fala de Cristo tendo vencido todas as coisas, inclusive vencido a morte, mas aqui ele fala de Cristo vencendo definitivamente no momento final o último inimigo, que é a morte, e colocando debaixo dos seus pés todos os seus inimigos de modo definitivo e final. Então, esses 2 estágios são vistos na Escritura. Uma realidade que já é presenciada, vivenciada por nós, mas que ainda será plenamente aplicada ou completada na consumação no último dia. A herança dos crentes também é vista nas Escrituras em 2 estágios. O primeiro estágio, a justificação e a santificação.
nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que é a garantia e o penhor da nossa redenção, e nós somos santificados no Espírito Santo, separados para Deus. Somos também feitos filhos pelo Espírito de adoção, e por isso nós já fazemos parte dessa nova realidade. Mas ela não é completa. Há uma promessa de que ela será completa, será plena na segunda vinda de Cristo. Gálatas 4, versos 6 e 7 diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, as Escrituras já nos apresentam como filhos e herdeiros de Deus. Isso é um fato, é uma verdade descrita nas Escrituras, mas não é pleno ainda isso. Por isso nós vimos o segundo estágio, que é a glorificação. Nesse segundo estágio, nós receberemos a herança completa, garantida pelo penhor do Espírito Santo. Nós seremos glorificados. Um novo corpo, um novo estado, incorruptíveis, nós receberemos no último dia. Romanos 8, versículo 23 e 24, Paulo fala da adoção, só para título de comparação aqui, Paulo fala da adoção não como ele falou no texto anterior que nós lemos, de Gálatas. Ele fala da adoção como algo futuro, ainda a acontecer. Espera, fomos adotados ou não por Deus? Somos filhos e herdeiros ou não? Somos sim, mas ainda há uma parte dessa realidade a ser consumada. Romanos 8, 23 e 24 diz assim: E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Então, Paulo está falando daquela expectativa ou do aguardo daquele último estado, daquele estado final em que nós seremos colocados por ocasião do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. O senhorio de Cristo é visto também no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja vem como um fruto da ressurreição e da exaltação de Cristo. João 16, versículo 7 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Cristo mostra que a descida do Espírito Santo seria após a sua exaltação. Atos 2, versículo 32 e 33, Pedro, no grande sermão do dia de Pentecostes, fala do cumprimento dessa promessa na pessoa de Cristo. Veja o que Pedro diz: A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Aqui mostra Cristo recebendo do Pai a promessa do Espírito. E aí ele diz que quando ele recebeu, ele derramou isto que as pessoas estavam vendo e ouvindo naquele momento. Então, Cristo recebeu o cumprimento da promessa por parte do Pai, e agora ele dá a nós o cumprimento da promessa que ele havia dado de derramar o seu Espírito sobre a igreja. E aí Pedro está explicando para os ouvintes que aquilo que eles estavam vendo e ouvindo era o cumprimento daquela promessa por causa da exaltação de Cristo. O Espírito Santo é derramado sobre nós para cumprir a promessa de Cristo. O Espírito Santo é derramado para nos dar graça para vivermos sobre o senhorio de Cristo. E o autor do livro que nós temos estudado diz o seguinte: é somente através do poder dele que recebemos o poder de mudar de uma maneira fundamental e radical. Então nós só podemos ter essa mudança fundamental, radical, por causa do Espírito Santo da promessa. A vida cristã envolve viver sob esse princípio de que Cristo domina sobre nós através do Espírito Santo que habita em nós. A vida cristã envolve, portanto, morrer diariamente para viver para Deus. Essas são as implicações da obra de Cristo e especialmente da sua ressurreição. Morrer para nós mesmos e viver para Deus. E agora, por causa desse derramamento do Espírito sobre a igreja, Cristo age no mundo através da igreja. Os crentes
têm uma nova vida porque Cristo morreu e ressuscitou, e os crentes governam porque Cristo capacitou os crentes a governar. Por isso nós temos como igreja uma autoridade que é assim até fora do comum, extraordinária, por causa da obra de Cristo. Quem pode asseverar ter o poder de reconciliar pessoas com Deus por meio de uma pregação, por meio de uma mensagem? Nós podemos fazer isso porque Cristo nos capacitou para isso e nos ordenou a isso. E aí nós fazemos isso por meio da pregação da palavra de Deus. E aqui nós vamos então para o último ponto, que é o senhorio de Cristo em relação à autoridade da Escritura. O senhorio de Cristo implica a autoridade da Escritura. E nós vimos aqui, vai parecer um argumento circular, né? Um argumento que você bate e volta o tempo todo, mas de fato esta a verdade. Nós vimos nas Escrituras, Jesus dá o testemunho das Escrituras, dá testemunho de que as Escrituras é verdadeira, que a palavra de Deus é a verdade, e nós vimos as Escrituras, a palavra de Deus dá testemunho de que Jesus é verdadeiro, de que Jesus é Deus. Veja, por exemplo, Lucas 24, 44 e 45, o que é dito, o que o próprio Jesus disse a respeito das Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus dá um testemunho de que as Escrituras falavam sobre ele. Moisés, os profetas e os salmos davam testemunho de Jesus. Então aqui nós vimos esse movimento circular, em que Jesus dá testemunho de que a Escritura é verdadeira, que a Escritura dá testemunho dele, e a Escritura dá testemunho de que Jesus é verdadeiro, a Escritura dá testemunho de Jesus. João 5,39, Jesus faz a mesma coisa. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele afirma aqui que as Escrituras é que dão testemunho dele. Então, as Escrituras dão testemunho da autoridade de Cristo e Cristo dá testemunho da autoridade das Escrituras. É um movimento circular, mas completamente válido, porque Cristo é Deus e as Escrituras a palavra de Deus. Submissão a Deus, então submissão a Cristo, ao senhorio de Cristo, implica submissão à Escritura. E aqui é o ponto, talvez o ponto mais importante do que nós precisamos entender hoje, que vai ligar com o que nós vamos ver daqui por diante. Que nós precisamos submeter nossas vidas a toda a verdade das Escrituras. Deixa eu reformular. Toda a nossa vida a toda a verdade das Escrituras. E submeter toda a nossa vida a toda a verdade das Escrituras é submetermos ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Cristo. O Espírito de Cristo fala ao nosso coração por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. Crer em cada verdade das Escrituras é submeter cada área de nossas vidas ao senhorio de Cristo. Ter essa perspectiva do domínio de Cristo sobre a criação, ter essa perspectiva da autoridade das Escrituras e a autoridade de Cristo sendo confirmada pelas Escrituras, ter essa perspectiva do senhorio de Cristo sobre cada aspecto da história da redenção, nos ajudará a viver de modo mais consciente do nosso lugar perante Cristo, do nosso lugar na criação. Nós somos criados por Deus para a sua glória, nós somos criados responsáveis, nós somos moralmente responsáveis, nós fomos salvos por Cristo para o louvor da glória de Deus, e Ele se torna Senhor sobre nossas vidas, em um sentido muito mais absoluto, mais do que Ele é sobre a vida de um ímpio. Ele é Senhor sobre nossas vidas porque nós somos comprados por um preço por Ele, nós somos comprados pelo seu sangue. Então, submeter-se ao senhorio de Cristo é submeter-se
a vontade de Deus escrita nas Escrituras, explícita nas Escrituras, cada aspecto dessa verdade, cada aspecto dessa vontade, aplicada à nossa vida diária, em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos, em tudo que falarmos, todas as coisas. Como eu disse no início, a vida cristã não pode ser separada entre santo e secular, entre sagrado e secular. A vida cristã é toda sagrada. Tudo que fizermos, quer comamos, quer bebamos, qualquer coisa que fizermos é sagrado, é para a glória de Deus. Então, não existe nada neutro na vida cristã. Não existe nada que nós possamos dizer que não há implicação moral. Tudo deve ser para a glória de Deus e para o seu louvor. Deus nos abençoe e nos ajude a submeter nossas vidas continuamente ao senhorio de Cristo. Que nós possamos diminuir para que Ele cresça, que nosso velho eu possa morrer para que possamos viver para Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, gratos por Sua palavra, nós rogamos a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, Senhor, a aplicarmos a verdade do Senhor ao nosso coração, a glorificarmos o Seu nome, a honrarmos a Cristo como Senhor, pela obediência, por um coração temente e submisso à vontade do Senhor, ó Pai. Dá-nos desejo de conhecer a Tua palavra, porque é pelo conhecimento da Tua palavra que honramos a Cristo como Senhor. Pedimos ao Deus que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. E rogamos a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos que tem ouvido a palavra do Senhor, para que cresçam no conhecimento do Senhor e na graça do Senhor, ó Pai. Rogamos Tua bênção no nome santo de Jesus, para a glória eterna de Deus Pai. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, continue nos fortalecendo e nos instruindo através da Sua verdade, da Sua palavra. Deus abençoe, fiquem todos em paz.